A chuva martelava no telhado de zinco do galpão abandonado, criando uma sinfonia melancólica que ecoava entre as pilhas de objetos esquecidos. Marina Silva ajustou os óculos embaçados e suspirou, observando a pequena multidão que se reunia para o leilão de bens perdidos dos Correios. Era seu terceiro emprego, em 6 meses. Uma tentativa desesperada de manter as contas em dia após o divórcio. Senhoras e senhores, bem-vindos ao leilão mensal da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, anunciou seu Benedito, o leiloeiro aposentado que voltara à ativa por necessidade. Sua voz rouca carregava décadas de experiência em transformar o abandono alheio em oportunidade própria. Entre os presentes, destacavam-se 3 figuras peculiares. Roberto Santos, um antiquário de 45 anos, com olhos sagazes de quem conhecia o valor escondido nas coisas mais simples. Mexia nervosamente em seu telefone, calculando mentalmente os riscos de cada lance. Ao seu lado, Luciana Torres, uma jovem de 28 anos, recém-formada em História da Arte. Anotava tudo em um caderno surrado, seus olhos brilhando com a curiosidade de quem ainda acreditava em tesouros perdidos. Lote número 1. Caixa de livros antigos. Procedência desconhecida. Peso aproximado. 15 quilos. Gritou Benedito, erguendo uma caixa de papelão manchada. Roberto ergueu a mão discretamente. R$50. 60. Luciana quase gritou, surpreendendo a si mesma com sua audácia. Marina observava tudo de sua mesa improvisada, catalogando os itens vendidos. Havia algo hipnotizante naquele ritual. Pessoas apostando em mistérios, investindo em possibilidades. Ela mesma tinha começado a frequentar leilões como curiosa, mas agora dependia daquele trabalho temporário para sobreviver. R$100 pela caixa. A voz grave cortou o murmúrio. Todos se viraram para ver Carlos Mendonça, um homem de 35 anos com roupas caras, mas levemente amarrotadas, como quem havia dormido no carro. Seus olhos tinham aquele brilho desesperado de quem jogava a última cartada. Roberto franziu a testa. Conhecia aquele tipo investidor falido, tentando a sorte. 120, 200. Carlos não hesitou. O silêncio tomou conta do galpão. R$200 por uma caixa de livros velhos. Era loucura para a maioria, mas Carlos parecia determinado. Vendido para o cavalheiro de terno azul. Benedito bateu o martelo enquanto Carlos se dirigia para pagar. Luciana se aproximou de Marina. Desculpe, você trabalha aqui há muito tempo. É sempre assim. Marina sorriu pela primeira vez em semanas. Na verdade, é meu primeiro mês, mas já vi de tudo, desde quem compra guarda-chuvas quebrados até quem paga fortunas por caixas lacradas. E você? Já comprou alguma coisa? Eu mal consigo pagar o aluguel. Marina riu amargamente. Mas confesso que fico curiosa, especialmente com aquelas caixas que ninguém sabe o que tem dentro. Roberto se aproximou, ouvindo a conversa. Vocês são novas nisso, né? Deixem um conselho de veterano. Curiosidade mata mais carteira que gato, mas às vezes vale a pena o risco. Carlos tinha voltado, carregando sua caixa misteriosa. Nem sempre as melhores coisas da vida vêm com garantia. Benedito bateu o martelo novamente. Lote 15. Baú antigo, fechadura enferrujada. Origem, correspondência internacional, não reclamada. O baú era pequeno, mas ornamentado, com detalhes em metal, que sugeriam origem europeia. Tava claramente velho, mas bem preservado. Lance inicial, R$100. Marina sentiu algo estranho no peito, uma intuição que não conseguia explicar. Pela primeira vez desde o divórcio, sentia vontade de apostar em algo. 150. Roberto ergueu a mão. 200. Luciana não ficou para trás. Marina olhou para o baú, depois para sua carteira. Tinha exatamente R$300 guardados para emergências. Era loucura, mas 300. Sua própria voz a surpreendeu.
Todos olharam para ela, incluindo Benedito, que sorriu. A funcionária entrou na brincadeira. Alguém dá mais que 300. Roberto balançou a cabeça e se afastou. Luciano hesitou, mas também desistiu. Carlos observava Marina com interesse renovado. Vendido para Senhora Marina. Quando Marina se aproximou para pagar, suas mãos tremiam. Acabara de gastar seu dinheiro de emergência em uma caixa que talvez nem conseguisse abrir. Boa sorte, sussurrou Carlos quando ela passou por ele. Às vezes o universo nos força a apostar quando estamos prontos para ganhar. Do lado de fora, enquanto a chuva continuava caindo, Marina carregava o baú para seu carro, sentindo o peso dele nos braços e no coração. Não fazia ideia de que aquela compra impulsiva conectaria sua vida às de 3 estranhos e mudaria o destino de todos eles para sempre. Dentro do baú antigo, lacrado há décadas, dormiam segredos que transformariam 4 vidas ordinárias em uma extraordinária caçada ao tesouro.
Roberto abriu sua maleta sobre a mesa já abarrotada de documentos e artefatos. Além da terceira chave, trouxe mapas modernos do Rio de Janeiro, uma lupa profissional e um caderno cheio de anotações. Vocês não são os primeiros a encontrar pistas sobre o tesouro do vice-rei, disse ele, ajustando os óculos. Nos últimos 20 anos, peças relacionadas a esta história apareceram em pelo menos 5 leilões diferentes. Eu consegui rastrear algumas. Marina serviu café para todos, ainda tentando processar como sua vida havia se transformado tão drasticamente. E por que você nunca foi atrás antes? Porque nunca tive todas as peças juntas. Sozinhas, elas não passavam de curiosidades históricas caras. Mas agora, Roberto sorriu. Agora temos um mapa, 3 chaves e uma historiadora para nos guiar. Luciana corou com um elogio, mas manteve o foco nos documentos. Roberto tem razão. Olhem isto aqui. Ela apontou para uma anotação no diário. Joaquim Almeida escreve sobre 3 guardiões em 3 cantos da cidade. E as marcas no mapa correspondem exatamente a 3 regiões distintas do Rio. Carlos estudava chaves sob a lupa. Cada uma tinha pequenos símbolos gravados. Uma cruz, uma âncora e uma coroa. Estas gravações podem indicar a ordem que devemos seguir. Faz sentido, concordou Marina. A cruz pode representar a igreja, a âncora, o porto, e a coroa, o poder real. Roberto folheava um mapa moderno do Rio. Se minhas conjecturas estiverem certas, a primeira localização seria na região central, próxima à antiga catedral. Eu conheço bem aquela área, disse Luciana, animadamente. Fiz muito trabalho de pesquisa lá para minha dissertação. Há várias construções do período imperial que ainda existem. Decididos a começar pela manhã seguinte, dividiram as tarefas. Roberto ficaria responsável por equipamentos e logística. Luciana por pesquisa histórica adicional. Carlos cuidaria do transporte. E Marina? Marina ainda não tinha certeza de qual seria exatamente seu papel, além de ter sido a dona original do baú. Quando todos foram embora, Marina ficou sozinha com os artefatos espalhados pela sala. A realidade da situação começou a atingi-la. Em menos de 48 horas, passara de funcionária temporária de leilão a caçadora de tesouro. Era surreal, mas também emocionante, de uma forma que ela não sentia há anos. Na manhã seguinte, os 4 se encontraram na Praça 15, no centro histórico do Rio. A área fervilhava com turistas e comerciantes, mas Roberto os guiou por ruelas menores, seguindo as indicações do mapa antigo. Ali, apontou Luciana para um sobrado colonial, bem preservado. Aquele prédio existe desde 1850, segundo minha pesquisa. E vejam, ela mostrou o mapa. A marca da cruz no mapa corresponde exatamente a esta localização. O prédio abrigava uma pequena livraria especializada em obras raras. O proprietário, um senhor de cabelos brancos e óculos grossos, os recebeu com curiosidade quando Roberto explicou que estavam fazendo uma pesquisa histórica. Joaquim Almeida, o livreiro, refletiu. Esse nome me é familiar. Espere aqui. Ele desapareceu entre as estantes e voltou carregando um livro empoeirado. Memórias de um secretário real, por Joaquim Almeida, publicado em 1890, um ano após a proclamação da República. Raríssimo. Marina sentiu o coração acelerar. Era o mesmo Joaquim do diário. Posso dar uma olhada? Perguntou Luciana. Enquanto ela folheava cuidadosamente o livro, Roberto examinou o prédio com atenção profissional. A estrutura interna foi modificada várias vezes, mas os alicerces são originais. Pessoal, Luciana sussurrou urgentemente. Olhem isto. Na página 127 do livro, havia uma ilustração. 3 homens posando com chaves idênticas, as que eles possuíam. E na página seguinte, um parágrafo que fez todos se arrepiarem. Os 3 guardiões juraram proteger o legado até que a República se provasse digna de tal responsabilidade. Joaquim da Cruz ficou com a primeira chave e a responsabilidade
pela primeira pista. Eu, Joaquim da Âncora, guardei a segunda. E nosso irmão Joaquim da Coroa levou consigo a terceira chave e um mapa que levaria ao tesouro final. Que Deus nos permita reunir novamente estas peças quando o Brasil estiver pronto para receber sua herança perdida. Carlos quase derrubou o café que estava bebendo. 3 Joaquins, e cada um responsável por uma parte do quebra-cabeça. E nós somos os primeiros a reunir as 3 partes em mais de 130 anos. Marina murmurou, sentindo o peso da história em suas mãos. Roberto estava examinando a chave com o símbolo da cruz quando notou algo diferente. Esperem, esta chave, ela tá quente! Todos olharam para ele como se tivesse enlouquecido. Mas quando Marina tocou a chave, ela também sentiu um calor sutil, como se a chave estivesse sendo aquecida por dentro. Isso é impossível, disse Luciana, mas sua voz científica foi sobrepujada pela curiosidade. O livreiro se aproximou, curioso com a agitação. Posso ajudar em algo? Roberto tomou uma decisão impulsiva. Senhor, este prédio tem algum tipo de porão ou estrutura subterrânea. Tem sim. Há uma pequena área de armazenamento no subsolo, mas está lacrada há décadas. O antigo proprietário dizia que havia problemas estruturais. O senhor nos deixaria dar uma olhada? É para uma pesquisa acadêmica muito importante. O livreiro hesitou. Mas a combinação da cortesia de Roberto com o entusiasmo acadêmico de Luciana o convenceu. Desceram uma escada estreita até um porão pequeno e úmido. Roberto usou uma lanterna para examinar as paredes. Seguido pelos outros 3, a chave da cruz estava definitivamente mais quente. Agora, ali, apontou Marina para um canto, onde as pedras pareciam ligeiramente diferentes das outras. Roberto se aproximou e descobriu que 3 pedras específicas formavam um padrão e tinham pequenas marcas que correspondiam aos símbolos das chaves. Não pode ser, sussurrou Carlos. Mas quando Roberto inseriu a chave da cruz na marca correspondente e a girou, ouviram o som inconfundível de um mecanismo antigo se movendo. Uma das pedras da parede deslizou para o lado, revelando um nicho pequeno. Dentro havia um pergaminho enrolado e uma pequena bolsa de couro. Luciana pegou o pergaminho com mãos trêmulas e o desenrolou cuidadosamente. Era uma nova pista, escrita na mesma caligrafia elegante do diário. Os que chegaram até aqui provaram sua determinação. A segunda prova os aguarda, onde as águas encontram a terra sagrada. E o guardião da âncora espera por aqueles corajosos o suficiente para mergulhar no passado. Marina abriu a bolsa de couro e despejou seu conteúdo na palma da mão. 5 moedas de ouro puro, claramente antigas, e um pequeno mapa que mostrava a região portuária do Rio de Janeiro colonial. Roberto segurou uma das moedas contra a luz da lanterna. Pessoal, disse ele com a voz embargada, estas moedas valem uma pequena fortuna só pela raridade. E elas são apenas a primeira pista! Quando saíram do porão, todos estavam em silêncio, processando o que havia acontecido. Haviam realmente encontrado o primeiro esconderijo do tesouro! O que começara como curiosidade havia se transformado oficialmente em realidade. Mas nenhum deles percebeu o homem de terno escuro que os observava do outro lado da rua, anotando tudo em um pequeno caderno. Nem notaram que ele os seguiu discretamente quando saíram da livraria. A caçada ao tesouro estava apenas começando, mas eles já não eram mais os únicos caçadores. A descoberta das moedas de ouro mudou tudo. O que antes parecia uma aventura impossível, agora tinha provas concretas, peso real nas mãos e valor mensurável. Roberto sugeriu que se encontrassem em seu antiquário para planejar os próximos passos com mais segurança. O antiquário de Roberto era um labirinto organizado de móveis antigos, quadros empoeirados e objetos curiosos de todas as épocas. Ele os conduziu para uma sala nos fundos, onde guardava suas peças mais valiosas e onde poderiam conversar sem interrupções. Primeiro, precisamos estabelecer algumas regras, disse Roberto, servindo café em xícaras de porcelana delicada. Você
Vamos continuar juntos nisto. Precisamos de um acordo claro sobre como dividir o que encontrarmos. Carlos, que havia passado a noite em claro pesquisando sobre tesouros históricos brasileiros, levantou a mão. Antes disso, acho que deveríamos falar sobre os riscos. Descobri que outras pessoas já tentaram encontrar este tesouro antes, e algumas desapareceram. Marina sentiu um frio na espinha. Desapareceram? Como? Há registros de pelo menos 3 expedições nos últimos 50 anos. A última foi em 1998. Uma equipe de 4 pessoas, 2 historiadores e 2 aventureiros foram encontrar pistas na região portuária e nunca mais voltaram. Luciana folheava nervosamente suas anotações. Talvez devêssemos envolver as autoridades. Isto pode ser patrimônio histórico nacional e dividir com o governo. Roberto balançou a cabeça. Além do que, tecnicamente, encontramos em objetos legalmente adquiridos em leilão público. Não estamos fazendo nada ilegal ainda, murmurou Carlos. Marina, que até então havia ficado em silêncio, finalmente falou. Eu não sei vocês, mas pela primeira vez em meses me sinto viva. Não importa o que aconteceu com outras pessoas. Elas não tinham o que nós temos. Ela mostrou as 3 chaves reunidas. Elas não tinham o mapa original e provavelmente não tinham todas as pistas. Nós sim. Roberto sorriu. Havia algo na determinação de Marina que o lembrava de si mesmo quando era mais jovem. Tá decidido, então. Dividimos qualquer coisa que encontrarmos igualmente entre os 4 e continuamos. Concordaram em se encontrar no dia seguinte na região portuária para procurar a segunda localização. Mas quando Marina chegou em casa naquela noite, encontrou sua porta de entrada ligeiramente entreaberta. Seu coração disparou. Tinha certeza de que havia trancado tudo. Empurrou a porta devagar e entrou. O apartamento estava visivelmente revirado, gavetas abertas, almofadas fora do lugar, livros espalhados. Alguém havia estado ali procurando algo. Marina correu para o quarto, onde havia escondido uma das chaves e parte dos documentos. O esconderijo estava intacto, mas apenas porque ela havia sido paranoica o suficiente para não deixar tudo junto. Seu telefone tocou, fazendo-a pular de susto. Marina, aqui é Roberto. Preciso que venha para cá agora. Aconteceu algo. Roberto, alguém invadiu meu apartamento, então não perca tempo. Venha agora e traga tudo. Quando Marina chegou ao antiquário, encontrou Roberto, Luciana e Carlos, esperando com expressões tensas. Minha loja também foi revistada, disse Roberto sem preâmbulos. Mas quem quer que tenha feito isso sabia exatamente o que estava procurando. Não tocaram em nenhuma das peças valiosas expostas. Foram direto para minha mesa de trabalho. Carlos estava visivelmente agitado. Alguém está nos seguindo. A questão é, quem? Luciana mostrou seu laptop. Fiz algumas pesquisas sobre as expedições anteriores que você mencionou, Carlos. Encontrei algo interessante ou preocupante, dependendo de como se olha na tela. Havia um artigo de jornal de 1998. Pesquisadores desaparecem durante busca por tesouro colonial. A foto mostrava 4 pessoas sorrindo antes de partir para sua expedição. Uma delas, Marina reconheceu imediatamente. Meu Deus! Sussurrou este homem. Eu o vi no leilão 2 dias atrás. Era verdade! Um dos pesquisadores desaparecidos estava claramente mais velho, com cabelos grisalhos e rugas, que não havia na foto de 1998. Mas era inequivocamente o mesmo homem que havia observado o leilão discretamente, sem comprar nada. Se ele desapareceu em 1998, como estava no leilão? Perguntou Carlos. Roberto examinou a foto mais de perto. Talvez ele não tenha desaparecido. Talvez tenha encontrado algo e decidiu manter segredo, esperando pelo momento certo. O momento certo para quê? Marina perguntou. Embora suspeitasse da resposta, para que alguém mais encontrasse as peças que ele precisava para completar o quebra-cabeça, respondeu Luciana sombriamente. O silêncio pesou sobre eles. Haviam sido usados. O leilão não havia sido coincidência.
Menos alguém tinha orquestrado para que eles encontrassem os itens, sabendo que fariam o trabalho pesado. Então, o que fazemos? Perguntou Carlos. Desistimos. Marina surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Não, continuamos. Mas agora, sabemos que não estamos sozinhos. E isso significa que precisamos ser mais espertos. Roberto assentiu aprovadoramente. Marina tem razão. Se alguém está nos usando, significa que estamos no caminho certo. Mas também significa que precisamos chegar ao tesouro antes dele. Decidiram partir para a região portuária na manhã seguinte, mas com precauções extras. Roberto traria equipamentos de segurança, Carlos prepararia rotas de fuga alternativas, Luciana pesquisaria mais sobre o homem misterioso. E Marina sentia que sua principal função estava se tornando manter o grupo unido e focado. Mas nenhum deles dormiu bem naquela noite, sabendo que não eram mais apenas caçadores de tesouro. Agora, eles eram também a presa. O amanhecer sobre a Baía de Guanabara pintou o céu de tons alaranjados enquanto os quatro se encontraram no cais do porto. A região, que já havia sido o coração comercial do Rio Colonial, agora mesclava história com modernidade. Menos antigos, armazéns dividindo espaço com terminais marítimos contemporâneos. Luciana estudava o pequeno mapa encontrado no primeiro esconderijo, comparando com fotografias históricas que havia imprimido durante a noite. Segundo minha pesquisa, esta área específica era conhecida como Cais dos Milagres durante o período imperial. Havia uma pequena capela aqui, dedicada aos marinheiros. Roberto carregava uma mochila com equipamentos de detecção de metais, emprestados de um amigo colecionador. A segunda chave está esquentando, observou, segurando-a na palma da mão. Exatamente como aconteceu ontem. Carlos mantinha-se alerta, observando todos os passantes com suspeita, desde que descobrira sobre o homem misterioso. Não vejo ninguém nos seguindo hoje, mas isso não significa nada. Marina liderava o grupo seguindo as indicações do mapa. Havia algo diferente nela desde a invasão de seu apartamento. Uma determinação que substituíra a insegurança dos primeiros dias. Ali, apontou para uma estrutura de pedra meio escondida entre construções mais modernas. Aquela fundação parece antiga. Se aproximaram da estrutura e descobriram que era tudo o que restava da antiga capela. Uma placa moderna informava que havia sido demolida em 1920 para dar lugar à expansão portuária, mas os alicerces foram preservados como patrimônio histórico. O mapa indica que devemos procurar onde as águas encontram a Terra Sagrada, leu Luciana. Esta seria a Terra Sagrada, menos a antiga capela? Roberto usou o detector de metais ao redor da área, mas encontrou apenas moedas modernas e lixo metálico. Se há algo aqui, tá mais profundo ou protegido de alguma forma. Foi Marina quem notou primeiro. A chave da âncora não está apenas esquentando, ela está vibrando. Todos puderam sentir